Boa noite, meus companheiros, minhas companheiras, meus amigos do canal Sem Censura. Hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos importantes que foram debatidos na imprensa nos últimos dias e que infelizmente evidenciam o quanto que a nossa política está marcada pela sujeira, está marcada pela tentativa de atender os próprios interesses. Mostra que nós estamos chegando no final de mais um ano. Fica sempre o desejo de que o ano que vem seja um ano melhor, principalmente para as 13 milhões de pessoas que estão desempregadas. Herança, sobretudo, desse golpe. E os 3 assuntos que nós vamos falar hoje mostram o quanto que a nossa política chegou no nível mais baixo, no nível mais precário, no nível mais desumano, né? E evidenciando dessa forma que a ganância, a difamação, a arrogância são elementos presentes no discurso desses políticos. O primeiro tema que nós vamos falar hoje é a respeito do ministro da Secretaria de Governos, o senhor Carlos Marum. Meus amigos, não sei se vocês acompanharam nos últimos dias que esse sujeito, ele simplesmente está ameaçando os governadores. Ele disse que o repasse de verbas somente vai acontecer se os governadores apoiarem a reforma da Previdência. Isso mostrando que eles estão agindo de uma maneira autoritária e se aproveitando de uma situação de crise dos estados da União. Então ele condicionou o repasse de dinheiro público, o dinheiro é público, o dinheiro não é dele, muito menos do presidente ladrão, o dinheiro é do povo. Ele condicionou o repasse de dinheiro público simplesmente à ação dos governadores no que se refere à reforma previdenciária, que vai fazer com que o trabalhador seja obrigado a trabalhar muito mais tempo para tentar se aposentar. Em outras palavras, a morrer e não vai conseguir. Então, esse sujeito, que se diz ministro, mas na verdade ele é um capacho do presidente ladrão, ele se aproveitou de uma condição que ocupa na sociedade para impor a sua vontade. E o interessante é que o presidente da FENAFISCO é a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, que promove a administração dos princípios básicos do servidor público, da questão do repasse do dinheiro. Ele diz o seguinte, que esse sujeito, ele simplesmente se aproveitou de um critério pessoal para repassar dinheiro que na verdade não é dele. E o interessante é que não se trata de, ele afirmou muito bem isso, que não se trata de recurso privado, é recurso da própria União, do próprio governo. O interessante é que o Charles Alcântara, ele, que é o presidente, repito, da FENAFISCO, ele falou de uma maneira muito clara, né, na reportagem do Jornal do Brasil, que é o seguinte, o ministro, a conduta desse ministro não é apenas uma flagrante inconstitucionalidade, mas uma prova cabal de que o ministro ele não chefia somente um ministério, mas ele chefia simplesmente um balcão de negócios. Então a ideia é se utilizar de um cargo público para simplesmente obrigar as pessoas, os governadores, a tomar uma posição favorável a ele. Não há uma votação,
não é respeito aos princípios democráticos de direito, mas atender aos interesses pessoais de um presidente ladrão e de um ministro que não passa de um capacho, de um bandido igual o próprio chefe da quadrilha. Então, meus amigos, o Charles Alcântara, o presidente da FENAFISCO, ele está batendo muito na tecla. E cabe ao eleitor ficar atento a essas questões, porque ano que vem nós vamos ter eleição. E esse infeliz, esse ministro, que na verdade não tem cargo no preciso, na verdade ele quer somente atender os interesses do presidente ladrão, ao estabelecer o balcão de negócios, ele vai se candidatar novamente, possivelmente a um cargo de deputado federal pelo estado do Mato Grosso do Sul. Então é ficar atento, não se deixar iludir pelo discurso desse infeliz que defende o aumento da carga tributária, que defende a absolvição do presidente ladrão, foi a favor da reforma trabalhista, né, que obriga o trabalhador a atender somente os interesses do patrão e retira os direitos básicos dos trabalhadores. Guardar esse nome, Carlos Marum, ministro da Secretaria de Governo do presidente ladrão, que na verdade está a serviço de um balcão de negócios. Só para encerrar sobre esse assunto, que me dá até náusea falar sobre ele, quando a gente para comparar o posicionamento desse Congresso com relação ao que aconteceu com a presidente Dilma, está clara a distorção. Está claro que aquele movimento foi um golpe. Infelizmente, muitas pessoas ainda não acreditam nisso. Só para vocês terem ideia, por muito menos a Dilma caiu. Hoje nós estamos vendo malas e mais malas circulando pelo Congresso Nacional e ninguém fala nada. A Dilma, sob o pretexto das tais pedaladas fiscais, ela perdeu um cargo, desrespeitando 53 milhões de pessoas que votaram nela. E esse governo ilegítimo, esse governo corrupto, está retirando nossos direitos e o Congresso simplesmente não toma posicionamento nenhum. O STF, que infelizmente está nas mãos de Gilmar Mendes, aquele bandido, amiguinho pessoal do Aécio Neves, nós vamos falar daqui a pouco, ele simplesmente não faz nada. Já tem elementos para anular o impeachment, porque está cada vez mais provado que foi compra de votos, né? E simplesmente não fazem nada. Ficam de braços cruzados, vendo esse presidente ladrão retirar os nossos direitos, esse governo golpista e que não representa a população brasileira. Vamos para um segundo assunto, que também é fundamental. Mais uma vez falando do juiz parcial de Curitiba. É interessante, muito interessante isso, a gente parar para pensar no quanto que o juiz, se diz juiz, na verdade é um político, né, que não pode ser chamado de juiz. Ele simplesmente, e como está lá também no Jornal do Brasil, ele nega a realização de perícia nos recibos apresentados pelo presidente Lula. Meus amigos, quando o juiz Sérgio Moro foi contestar algumas questões lá com o presidente Lula no dia do julgamento, e é importante que os companheiros assistam na íntegra, ele cobrou a entrega de recibos. Falar, mas você não quis mostrar a sua inocência no que se refere à entrega desses recibos. Não precisa estudar direito para entender esse assunto, cabe ao Ministério Público comprovar a culpabilidade do réu, e não o contrário, não o réu comprovar a sua inocência, mas tudo bem. Mesmo assim, o presidente Lula entregou os recibos. E na hora, o argumento do Sérgio Moro foi dizer que os recibos eram falsos e que foram assinados no mesmo dia. Meus amigos, o próprio advogado do presidente Lula realizou uma perícia particular em tais recibos.
E ficou comprovado, primeiramente, como está mostrando aqui na informação, que os recibos eles foram impressos em 5 máquinas diferentes. Isso aí são conclusões da própria perícia, né? E há uma variação também no que se refere à assinatura dos recibos, porque o Glaucus da Costa Marques, que é o verdadeiro proprietário do apartamento, ele falou que assinou no mesmo dia, contrariando tudo que ele já havia falado nos depoimentos anteriores, né? Mas tudo bem. Ele falou que assinou todos os recibos exatamente no mesmo dia. A perícia comprovou, a perícia do presidente Lula, do advogado do presidente Lula, ele, através dessa perícia, ficou comprovado que não foi assinado no mesmo dia. Só que eu quero chamar a atenção dos companheiros para o seguinte fato. Por que o juiz parcial de Curitiba, ele se recusa a fazer uma perícia promovida pelo próprio Ministério Público? Simples. Se os recibos são ideologicamente falsos, como ele afirma, como esse idiota fala, por que não realizar mais uma vez uma perícia agora pelo Ministério Público? E ele se nega a fazer isso. Ele mostra a sua face completamente autoritária. Ele se recusa a fazer uma perícia. Por que ele não faz então? Por que ele não mostra através dessa perícia que tais recibos são realmente falsos? Por que isso? Qual é o medo do juiz Sérgio Moro? Meus amigos, a perseguição está evidente. Só para os amigos terem uma noção, o processo, quando ele chegou lá em Curitiba, só para os irmãos, os amigos terem noção do quanto que esse julgamento é motivado por questões políticas. São 250 mil páginas. Um processo com 250 mil páginas. Para fazer o relator ele levou exatamente 36 dias. 36 dias para ler 2.500 páginas. Agora, pasmem os colegas navegantes. O juiz revisor do processo, ele levou exatamente 6 dias para realizar a revisão do relatório. 6 dias. Isso significa que ele leu 2.000 páginas por hora, sem dormir durante 6 dias. É humanamente impossível uma pessoa fazer isso. É humanamente impossível. Agora, se ele não leu o processo, ele pode ser processado por isso. Porque cabe a um juiz saber exatamente o que ele está julgando. Repito, 2.000 páginas por hora. Tem condições uma pessoa fazer isso? É lógico que não. Agora, antecipar esse processo justamente para julgar. Infelizmente, eu não tenho esperança de que o Lula, no dia 24 de janeiro, saia absolvido. Porque, infelizmente, o relatório já foi feito. Não vai ser a pressão popular que vai fazer com que esses juízes absolvam o presidente Lula, né? Porque, repito, esse relatório já foi feito. Agora, é importante a presença dos militantes, é importante a presença dos sindicatos, dos movimentos sociais, para mostrar que o presidente Lula não está sozinho. E, além disso, para mostrar que nós vamos defender, sim, a democracia nesse país. E esse processo motivado por questões políticas, não pode retirar o direito do presidente Lula se candidatar novamente. O desespero aumenta a cada dia, sabendo que o Lula, em todas as pesquisas, ele se consolida como o presidente mais querido e com certeza ele será eleito em primeiro turno. Até a própria TV espanhola hoje publicou uma reportagem, a TV espanhola, para vocês terem a ideia de que o mundo inteiro está vendo o que está acontecendo no Brasil, falando exatamente dessa perseguição a Lula, e também citou o caso da Cristina Kirchner lá na Argentina. E para encerrar, um último assunto, não menos importante, o senhor Aécio Lixo Neves. Meus amigos,
O ex-integrante da Andrade Gutierrez, a Alexandre Ascioli, ele foi acusado de, e ele é amigo pessoal do senhor Aécio, um dos mais próximos amigos do Aécio. Ele foi acusado de ser laranja, um esquema milionário de uma usina lá em Santo Antônio, em Rondônia. O depoimento da Polícia Federal, o delator da empreiteira, Flávio Barra, agora, Flávio Barra, ele delatou a Aécio, então não tem validade. Delação premiada só tem validade se for com o presidente Lula, né? Agora, com a Aécio Neves, possivelmente não vai dar em nada. Tanto é que os companheiros não viram esse tipo de reportagem no Jornal Nacional, não é? Só tem validade quando é com o presidente Lula, repito. Mas vamos lá, cabe a gente procurar pela informação, as redes sociais são importantes instrumentos nesse sentido, e mostrar a realidade. Flávio Barra, ele confirmou o repasse de 20 milhões de reais para o Aécio, né? E o interessante, a gente analisar as reportagens, que a Odebrecht, esse esquema de propinas beneficiou a Odebrecht e a própria Andrade Gutierrez, né? E o valor final do repasse ao senhor Aécio Neves é exatamente de 50 milhões de reais, né? O Alexandre Ascioli, ele simplesmente confirmou o repasse de 20 milhões e a Odebrecht confirmou o repasse de mais 30 milhões de reais. Então, esse sujeito simplesmente recebeu mais de 50 milhões de reais de propina. Né? Ele vem dar um discurso de moralista, vem dar um discurso de que está sendo injustiçado, mas os fatos mostram isso. E não são delações sem provas, né? Pela reportagem, repito, que os companheiros não tiveram a oportunidade de ouvir o William Bonner falando sobre isso, né? Aqui mostra que tem comprovantes bancários, tem documentos comprovando que houve esse repasse ao senhor Aécio Neves. Então tem provas. Não são acusações como o Palocci certa vez falou ao juiz Sérgio Moro. Pelo contrário, tem provas de que ele realmente recebeu dinheiro, né? Recebeu propina e mostrando evidentemente que o que todo mundo já sabe, que ele não passa de um bandido, de um corrupto. E uma outra reportagem, agora para encerrar, que é um outro assunto que me causa repulsa. O senhor Aécio Neves, ele deu uma declaração de que ele não vai se candidatar a um cargo na Câmara dos Deputados. E não vai se candidatar a deputado federal. Possivelmente ele virá como candidato ao Senado, por Minas Gerais, ou também ao governo do Estado. Porque, segundo ele, se ele se candidatar a um cargo como deputado federal, será uma confissão de culpa. São palavras dele, né? Devo dizer o seguinte: se esse verme vier como candidato ao Senado ou até mesmo ao governo do Estado de Minas, eu farei campanha contra, né? Porque não é possível a gente aceitar que um verme desse volte a governar o Estado de Minas. Passamos por problemas aqui na administração do Fernando Pimentel? Passamos, sim. O 13º salário dos professores de Minas Gerais será parcelado em 4 vezes, né? Agora, jamais vou votar no senhor Aécio Neves ou qualquer outro candidato do PSDB, porque eu senti na pele, como vários colegas professores, o quanto que Minas Gerais e a classe de professores, o quanto que nós sofremos com o governo do PSDB aqui em Minas Gerais. Então, retroceder jamais. Votarei com certeza no Fernando Pimentel, porque nós temos que reconhecer que ele recebeu um Estado marcado por diversos casos de corrupção, com os cofres públicos com déficit alarmante. Então, há dificuldades? Sim.
enfrentamos dificuldades, mas tudo isso é uma herança maldita deixada pelo legado maquiavélico do PSDB aqui em Minas Gerais. Eu particularmente farei campanha para que a Dilma Rousseff seja eleita ao Senado pelo estado de Minas Gerais, juntamente com o Rogério Correia, a um cargo de deputado federal para representar o estado de Minas e retirar esse verme do Senado e também jamais permitir que ele volte ao governo do estado de Minas. Então, meus amigos, estejamos sempre atentos, acompanhando as notícias para que nós possamos conscientizar a respeito do que está acontecendo no nosso país. Um grande abraço a todos e qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer sugestão, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos.